Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha que bênção de Deus. A palavra de Deus, um versículo que fala que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder realizar, de amor, de amar pessoas, de amar a Deus sobre todas as coisas, de se amar e de equilíbrio. Vamos falar do espírito de covardia, que é o espírito de medo. O medo, ele atrapalha, mas a pessoa só se sente fracassado se ela não aceitar e não entender que Deus deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio para tomar decisões assertivas e não sair fazendo qualquer coisa, aquilo que pensa, aquilo que, eu vou fazer isso, e fazer sem medir as consequências. Uma pessoa que tem o equilíbrio, que é domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo, ela é uma pessoa centrada no que ela quer e ela não perde o equilíbrio, ela não perde, como a gente diz, né, a compostura. Tem situações que são tão estressantes na vida das pessoas que dificilmente, nossa, tem hora que é muito difícil para a pessoa não jogar tudo para fora. Sabe aquela pessoa que ela trabalha, que ela luta, que ela cuida, que ela se cansa, que ela fica praticamente esgotada porque ela vai dando de si, vai, e depois ela começa a ficar com medo, porque ela fala, e agora o que é que eu vou fazer na minha vida? Eu já ouvi tantas pessoas falarem sobre isso, cansadas de fazer pelos outros, cansadas e com medo do futuro, porque fala, como é que vai ser minha vida? Será que vai ser sempre assim? Quantas pessoas se perguntando o que é que elas vão fazer da própria vida, porque elas não enxergam como verdadeiramente está a sua vida. E Deus nos deu espírito de poder, olha, poder. O Espírito Santo, ele esclarece tantas coisas pra gente, na vida da gente, de poder realizar, de poder sonhar e trazer à existência aquilo que ainda não existe. O Espírito Santo, ele mostra para você aquilo que Deus quer que aconteça em sua vida, que é o propósito de Deus. E tem pessoas que elas ficam tão recolhidas, tão triste com o que acontece em sua volta, que elas acabam ficando com muito medo. Aí elas não querem tentar. Não querem tentar mudar a maneira de agir porque tem medo. Não querem ir para um novo relacionamento, nem quer pedir a Deus porque ela tem medo. Já sofreu demais e ela tem medo. Aí ela pensa, aí começa a mexer com a autoestima, porque ela começa a pensar que nada na vida dela vai mudar. Mas não foi esse o espírito que Deus nos deu. Espírito de covardia. Mesmo com medo, a gente faz o que Deus colocou em nossos corações. Todas as pessoas têm medo. Eu gosto de citar a vida de Davi, porque Davi teve muitos altos e baixos e dá para você entender várias coisas. Davi tinha muito medo
do rei Saul. Ele lutou com o urso, lutou com o leão, com leões, salvou as ovelhas do pai, e depois ele foi para lutar com o gigante, porque Deus era com ele, porque ele sabia que ele chamava por Deus e Deus o ouvia. É esse espírito que Deus nos deu, de poder, de amor e de equilíbrio. Então, quando você começa a pensar no que Deus te deu, quando você começa a ver que você não está só, que você não vai fazer as coisas por sua conta, que o Espírito Santo habita dentro de você, aí aquele medo, ele vai embora. O medo, a sensação de impotência, aí você começa a enxergar as coisas ao seu redor. Você sabe que pode ter transformação. E por amor a Deus, a você e a seu próximo. Qual é o nosso próximo, mais próximo? A nossa família, com quem você trabalha. Se você trabalha, seus vizinhos, seus parentes, mas sempre começa em nosso lar, porque quando em nosso lar somos bem tratados, nós temos o apoio da família. Aí você fala, eu vou fazer algo, aquelas pessoas te apoiam, aí você se encoraja mais. Mas se tem muita perdão que eu esqueci a palavra, mas se tem pessoas que não aceitam que aquela pessoa que está querendo ter o seu progresso, a sua vida, a sua intimidade, aí elas começam a colocar empecilhos, elas começam a colocar medo. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que se separou e ela está um tempo sozinha e ela quer alguém na vida dela. Se ela começa a conversar com a família pode até desencorajar e ela ficar com medo. Ah, mas hoje isso acontece. Ah, mas hoje é perigoso. Ah, mas hoje... Aí começa. E aquela pessoa vai aquela chama vai se apagando. A pessoa vai ficando com medo, vai se escondendo, vai ficando às vezes depressiva. Deus não fez o homem e a mulher para viver só. Agora, não aconselho pela própria pessoa já ir pelo seu próprio entendimento. Precisamos do Espírito Santo de Deus. É nessa hora que a gente vê que é muito sério e que o Espírito Santo de Deus fala conosco. Ele nos dá discernimento espiritual. Você vai entender se é uma pessoa que quer um novo casamento, uma nova vida, ou para os jovens que querem casar e ficam à procura da pessoa certa. Vamos pedir ao Espírito Santo discernimento espiritual e que Ele coloque a pessoa certa no seu caminho. Não você escolher. Não escolha. Peça que Deus dê sinais, que Deus coloque a pessoa certa em seu caminho. Conversar primeiro com Deus, fazer oração, buscar mesmo a presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus, conversando com Ele e pedindo para que Ele afaste todo espírito de engano, espírito de medo, porque o medo ele é um espírito. Mas só que quando você dá atenção ao que está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, aí acaba o medo. Você vai, mesmo que você tenha medo, mesmo que você tenha às vezes aqueles momentos que, será que eu devo? Aí o Espírito Santo de Deus te acalma e te dá domínio próprio, te dá equilíbrio e te dá poder de realizar os teus sonhos. Porque enquanto a vida, a mudança, a transformação, Deus é um Deus
que ele ama mudança, ele ama transformação. Olha como Deus trabalha sempre, Deus não fica parado. E ele trabalha em favor daqueles que o buscam e fala assim: ó Senhor, eu preciso disso, eu entrego em tuas mãos, eu confio, por isso que eu estou com muita coragem e eu sei que pelo amor que o Senhor sente por mim, por eu ser tão amado, por eu ser tão amada, o Senhor não vai me dar algo que não seja para o meu bem. Então, conhecendo o nosso Pai Todo-Poderoso, Ele vai escolher o melhor para você, para a sua vida. Pode ser um cônjuge, pode ser um trabalho, pode ser uma transformação no lar, aquilo que você tanto pede, que você tanto anseia dentro de você. Às vezes é uma pessoa que tem muita vontade de dirigir, mas ela tem medo, mas não foi esse o espírito que Deus nos deu. Ele nos deu espírito, mas de poder, de amor e de equilíbrio. De amor. Olha que bênção. Aí você vai dizer: nossa, o que é que tem a ver? Tem a ver sim. Uma pessoa que ela perde o medo e ela dirige, ela vai fazer muitas coisas boas para a família dela e para a vida dela. Imagine uma pessoa que ela tem vontade de comprar um carro, mas ela tem o dinheiro e tem muito medo de dirigir. Olha como atrapalha a vida dela, porque ela fica dependendo de outras pessoas, dependendo de pedir um carro de aplicativo ou de tomar um ônibus, um metrô, e ela mesmo poder, olha, é espírito de poder que Deus nos deu, de poder pegar seu carro, sair com seu carro, para passear com sua família, para ir no mercado, para ir onde ela quiser, para o trabalho. Olha a diferença. Deus é conosco. Meu irmão, minha irmã, Deus opera milagre na vida de pessoas. Eu vi pessoas com a vida totalmente transformada pela fé, totalmente transformada em um relacionamento que era muito ruim e que não tinha como conviver com aquela pessoa porque tinha violência doméstica. Aí a pessoa se deu uma nova chance, mas perguntando e pedindo para Deus, e Deus enviou a pessoa certa. Eu vi pessoas que tinham muito medo de dirigir, que hoje não tem mais, que vão para todos os lugares com seus carros. Eu vi pessoas estudando, transformando a sua vida totalmente, porque espírito de ousadia e não espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de covardia. Aquele que fica dentro do seu casulo e ele não quer a transformação, ele não vai ter, porque ele não confiou em Deus. Nós temos que saber, olha uma criança, por isso que Deus fala que o reino de Deus é para quem tem o coração de criança. Olha o que uma criança faz quando o pai fala: vem, se joga daí. O pai pode colocar ela no alto e pedir para ela se jogar, a criança vai se jogar nos braços dele, porque ela confia no pai. É assim que devemos confiar em nosso pai. Orar antes de fazer, porque a decisão e os planos de Deus são eles que têm que se cumprir em nossas vidas. Não ir pela nossa vontade, não ir pela, eu quero fazer isso. Vai lá e faz sem consultar a Deus. Não, orar primeiro. Ir ao primeiro amor e a Deus. Primeiramente Deus em todas as coisas e em todas as decisões. Você vai a Deus, conversa com Deus, a gente ora aqui no canal, eu oro por você e peço a Deus para que Deus te mostre o que você vai fazer, no que você precisa tomar uma decisão, que Ele te esclareça, Ele coloque a pessoa certa no caminho daquele que busca um companheiro, uma companheira de vida, o trabalho certo na vida daquele que está desempregado, a libertação de vícios,
libertação. Olha quantas pessoas sofrem com desespero, dá desespero para largar a bebida, para largar o cigarro, para largar as drogas. Ela precisa muito de amor, do amor do Senhor, da cura, da libertação, de oração, e ela precisa querer, porque Deus, ele não obriga ninguém. Mas se você aceita a palavra de Deus, se você escuta o que o nosso Pai está falando com você, você vai ter o espírito de ousadia e não de medo. Você não vai ficar parada, com a vida parada, que é coisa pior para uma pessoa, que ela pode crescer, que ela pode estudar, que ela pode casar. Não existe idade para isso, não existe tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós é que nos apegamos à idade, à cor de cabelo, cor da pele, cor de roupa, cor de tanta coisa. A gente fica se apegando a tempo, a coisas. O Espírito Santo de Deus, ele faz a transformação na vida das pessoas. E para Deus, nada é impossível. Tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crê, porque quando você dá toda a credibilidade para Deus, Deus opera em sua vida e faz a transformação. Vou orar e pedir a Deus que se realize esse versículo na sua vida. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder amar de novo, poder ter uma vida melhor, uma vida financeira melhor, e de muito amor e equilíbrio. Nunca brigue com a sua família no momento que você não estiver bem, estiver cansado, estressado. Nunca faça isso. Escolha um momento para que você converse com as pessoas que você ama, que principalmente no seu trabalho e na sua casa. Cuidado com o que você fala no momento que está cansado, porque sai coisas que não deve e depois a pessoa se arrepende e as palavras já foram soltas. Temos que ter muito cuidado para não perdermos as nossas bênçãos. E o amor, ele tem que prevalecer. Então, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo dia de hoje, por cada irmão e irmã que está ouvindo essas orações do canal. Senhor, fala conosco, dá resposta, Senhor. Traz a resposta necessária para que teus filhos e filhas tomem as decisões assertivas, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder realizar, espírito de amor e de equilíbrio. Temos amor primeiramente por Ti, Pai. E eu sei que o Senhor nos amou primeiro. Então, pelo Teu infinito amor, Pai, toca nos meus irmãos e irmãs, faz a transformação, dá muita coragem, dá força, dá fé, aumenta, Senhor. Aumenta a coragem do Teu povo. Mostra, dá os Teus sinais, mostra os Teus sinais, Pai, na vida do teu povo. E aquele que estiver precisando, Senhor, de uma transformação, seja em qualquer área da sua vida, e ele estiver com medo, que ele vá na confiança, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E ele nos encoraja, e ele nos dá renovo, ele nos dá equilíbrio, domínio próprio, alegria de viver de novo, alegria de ter um renovo no lar, de olhar para as coisas que o Senhor nos entregou e valorizar cada cantinho do seu lar. Abençoe o seu lar, meu irmão e minha irmã. Diga: eu sou muito abençoado, eu sou muito abençoado, eu sou muito grato a Deus, muito grata a Deus. Aí você começa a se encher do Espírito Santo de Deus, porque a gratidão traz Deus para perto de você. Você começa a olhar cada coisa que Deus já te deu, os lugares na tua casa, o teu banheiro, a tua água caindo na torneira. Quantos queriam uma torneira para lavar o rosto e não tem água? Precisa pegar água longe de sua casa.
Quantos estão com falta de um pão em sua mesa? Quantos irmãos e irmãs sofrendo maus tratos, sendo maltratados dentro da própria casa por causa de bebida, por causa das drogas? Olha qual a vida que você está levando. Acorda, meu irmão, minha irmã, se valoriza, agradece a Deus pela saúde. Vamos orar e pedir a Deus muita saúde. Pai, vem, Senhor. Libera saúde para o teu povo, saúde física, saúde mental, emocional, Pai. Equilibra as emoções dos teus filhos e filhas. Esclarece, Pai, tudo que estava difícil de entender, Pai. Vem com resposta na vida dos teus filhos e filhas. Mostra a riqueza que eles têm, Pai, que o Senhor já nos entregou e que é a nossa vida e que é a nossa família, o nosso lar e principalmente o teu amor e o Espírito Santo, doce amado Espírito Santo que habita dentro de nós, um poder maior do que esse não existe. Então preste atenção, meu irmão, minha irmã, seja abençoado pelo Pai, pelo Filho, receba as bênçãos do Todo-Poderoso, da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, e reconheça a grandiosidade das bênçãos que o Senhor está fazendo e transformação na sua vida. Reconheça, porque quando você não se conforma, porque as coisas não estão muito bem, é porque Deus já está trabalhando dentro de você, porque está havendo uma transformação. Recebe a transformação de Deus, acorda tu que dormes, crê. O Senhor é conosco e Ele te deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.